Olá! O informativo TV Caravelas começa agora. Três adolescentes de 16 e 17 anos foram detidos com 48 buchas de maconha durante uma operação da Polícia Militar em Ipatinga na madrugada de hoje. Segundo a PM, eles foram vistos atrás de um supermercado no bairro Canaãzinho pegando a droga, que estava escondida em um matagal. Além das buchas de maconha, os militares apreenderam 2 celulares e R$ 215. Os menores foram detidos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Ipatinga. Um debate sobre as normas gerais da tutela do trabalho movimentou ontem uma audiência pública da Subcomissão do Estatuto do Trabalho. Os especialistas pedem defesa rígida de direitos trabalhistas. Para os participantes da discussão, a reforma trabalhista recém-aprovada gerou possibilidades de sonegação de direitos ao trabalhador, ao arrepio do que estabelece a Constituição de 1988. Criaram-se, senador, diversas situações, diversos instrumentos para a sonegação de direitos, para a diminuição de custos, sempre em prejuízo do trabalhador brasileiro. E embora seja referência, nem tudo na Constituição foi regulamentado. Não é admissível que, passados 30 anos da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional não tenha feito coisa alguma no sentido de minimamente regulamentar o que está disposto no inciso 1º do artigo 7º, que nada mais é do que a garantia contra a dispensa arbitrária ou injusta e a previsão de direitos decorrentes desta atitude empresarial, inclusive alguma forma de indenização. Empregos sem carteira assinada têm crescido no Brasil, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Hoje, 41% da mão de obra brasileira está na informalidade. 41% dos trabalhadores estão em contratos precários ou nessa informalidade mesmo, esse autônomo, né, ou esse vendedor, esse que tenta ganhar alguma renda, né, ter alguma renda dentro de casa. A existência de contratos precários viola a perspectiva constitucional de uma opção clara por esse regime de emprego. A defesa do meio ambiente do trabalho, com a mesma rigidez com que nós defendemos o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, tornou-se recentemente uma urgência. A vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho também chamou a atenção para uma mudança sutil na linguagem do mercado de trabalho. A linguagem do direito é sempre uma linguagem extremamente importante. Quando se chama o trabalhador não de empregado, não de trabalhador, mas de parceiro, o que se pretende com isso não é nada inocente. É, na verdade, retirar do trabalhador um estatuto jurídico de proteção. Porque se ele deixa de ser trabalhador, ele deixa de ser empregado, então ele é uma outra coisa qualquer, um colaborador da atividade econômica, mas não exatamente alguém que é destinatário de direitos básicos da Constituição do Brasil. O representante da Central dos Sindicatos Brasileiros cobrou do Ministério do Trabalho o funcionamento do portal de registro sindical. Nós estamos há 30 dias ou mais sem o sistema de registro sindical do Ministério do Trabalho. Isso está nos prejudicando em matéria de acordos e registro. Só uma perguntinha, porque é tanta confusão e a gente mexe para cá. Existe no Brasil um ministro do Trabalho ou não? Não, não existe. Crimes cometidos perto ou dentro de escolas podem ter pena ampliada. É o que prevê o projeto que está para ser votado em plenário. A pena aumenta também para o criminoso que fizer tocaia perto da casa da vítima.
A diretora Marlene de Oliveira foi feita refém durante um assalto no final do mês de janeiro na escola classe 56, que fica em Ceilândia, no Distrito Federal. Nós estávamos aqui terminando o turno, fechando já para ir embora, e um menino pediu uma água ali fora, eu fui dar água e na hora que eu dei água eles entraram e assaltaram a gente, levaram as chaves do carro e levaram os nossos carros. Sem recursos para investir na segurança, as escolas acabam sendo alvo fácil para criminosos. A violência no ambiente escolar assusta pais, professores e alunos. 73% dos professores e alunos do primeiro e segundo grau consideraram a violência nas escolas como a questão mais grave do momento no sistema de ensino. Com o objetivo de proteger essas crianças e adolescentes, o projeto foi apresentado pelo senador Raimundo Lira e faz parte da pauta prioritária de segurança pública do Senado. Nós apresentamos esse projeto aumentando significativamente a pena para os crimes cometidos nas proximidades das residências e principalmente das escolas. Isso, acredito que vai desestimular invasão de residência e invasão de escolas. Pelo texto, a pena será aumentada em até 50% nos crimes de furto, roubo, extorsão ou estupro ocorridos em situação de tocaia, nas imediações de residência, no interior de escola ou em raio de até 100 metros das escolas. Seria interessante que as leis fossem um pouco mais severas para que esse tipo de coisa não acontecesse, não só no ambiente escolar, mas fora da escola também. A Câmara analisa uma proposta para que seja criado o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O objetivo é prevenir esse crime por meio de um banco de dados exclusivo. Veja na reportagem. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro deve permitir que as polícias e o Ministério Público tenham acesso a informações que contribuam para investigar esses crimes. O autor da proposta afirmou que o condenado por estupro costuma reincidir após ter cumprido a pena. Vai ter lá todas as impressões digitais dele, inclusive o DNA vai estar lá contido dentro desse cadastro, além das fotografias e demais documentos que são necessários para uma investigação policial. O estupro é uma das violências que mais marca a vida de uma mulher ou de um jovem adolescente. Então nós temos que evitar, é um crime que pode ser evitado, desde que haja uma prevenção para isso, desde que a polícia passe a trabalhar buscando, dentro da sua competência, de alguma forma, evitar com que esse delito venha a ocorrer. O projeto de lei também prevê o registro do local de moradia e do trabalho desenvolvido nos últimos 3 anos pelo condenado por crime de estupro que esteja em livramento condicional. A proposta, que já foi aprovada por 2 comissões, precisa ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois vai para a análise do Senado. Mas a advogada que representa o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lembrou que o Brasil já tem pelo menos outros 3 bancos de dados nacionais que devem conter essas informações sobre os condenados por estupro. Talvez fosse mais importante reforçar os sistemas já existentes e investir neles para que de verdade eles se transformem em sistemas efetivos, do que eventualmente pulverizar mais ainda iniciativas. Para a especialista, a prevenção dos crimes de estupro exige campanhas de conscientização, já que o crime tem origem cultural. Está relacionado, por exemplo, ao machismo. Ele não é um crime qualquer, seja do ponto de vista das sequências, das sequelas que ele deixa na vítima, seja do ponto de vista da gravidade do crime em si, né? Agora, como eu disse, acho que o mais importante é pensar que a prevenção ela não é só uma prevenção policial estrito sensu, né? Ela envolve. Com a intervenção federal no Rio de Janeiro, a criação de uma política nacional de segurança pública volta ao centro dos debates. Na Câmara, pelo menos 3 propostas sobre o tema podem ser analisadas nas próximas semanas. Regulamentação do Sistema Integrado de Segurança Pública, endurecimento das leis de combate ao tráfico de armas e drogas e mudanças na Lei de Execução Penal estão entre as prioridades. No Brasil, são registradas em média 60 mil mortes violentas por ano, número que assusta e pede uma solução urgente. Mas foi a intervenção na área de segurança pública do Rio de Janeiro que reacendeu a urgência para se aprovar medidas para combater a criminalidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem pressa
e quer discutir com os líderes, já na semana que vem, algumas propostas na área. O Sistema Integrado de Segurança Pública, o anteprojeto do ministro Alexandre Moraes e o projeto de lei de execuções penais que veio do Senado. Nós estamos discutindo aquilo que nós entendemos que pode ser modificado, aonde a legislação pode, essa legislação pode ajudar mais, né, no combate ao crime. E também na terça de manhã eu acho que esses 3 projetos, pelo menos o Sistema Integrado e a Lei de Execuções Penais, estarão prontos para que eu possa levar para a discussão dos líderes e, se possível, na própria semana que vem a gente possa começar a discuti-los. Acho que também tem um peso importante, tem uma urgência importante, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. O projeto de lei do Senado modifica a Lei de Execuções Penais, o Código de Processo Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças propostas está o aumento de pena para vários crimes. Já o anteprojeto, que deve ser entregue à Câmara nos próximos dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prevê penas mais duras para os crimes de tráfico de drogas e armas. Num ponto, todos concordam. É preciso criar uma política nacional de segurança pública. Mas as divergências começam quando o assunto é como estruturar e priorizar as ações. O ideal seria endurecer as punições aos crimes em busca de resultados a curto prazo ou priorizar projetos sociais com mais investimentos em educação e ações voltadas para a juventude. Nós precisamos ter resultado agora, imediato, a curto prazo. E a única solução a curto prazo é endurecimento da legislação penal. Você mudar o Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execuções Penais. Principalmente isso. O marginal, como a gente costuma dizer, é tudo menos bobo. Então ele coloca na balança para ver se compensa ou não compensa cometer o crime. Eu prefiro o caminho democrático, duro, seguro, com prevenção, com ações ostensivas e principalmente com integração dos órgãos de segurança pública para combater o tráfico de drogas, a entrada de armamentos pesados e as ações de ruas e as ações preventivas, sobretudo no campo social, que é importante para envolver a juventude. Para este pesquisador de políticas penais, é preciso ir além desse dualismo. Um passo seria definir o papel da União, estados e municípios e estruturar um sistema nacional de segurança pública. Ele aponta algumas prioridades. Política de drogas, né, essa política de guerra às drogas que o Brasil e outros países da América Latina importaram dos Estados Unidos, ela é um grande equívoco. Né, sim, ela, de alguma forma, fomenta um cenário de guerra, onde o Brasil vivencia, né, as maiores taxas mundiais de homicídios. A gente precisa discutir, né, a nossa política de encarceramento. O Brasil prende demais e prende de uma forma equivocada. Né? Regra geral, quem é preso são aquelas pessoas que a polícia dá conta de prender em flagrante. E o terceiro eixo seria uma necessária reforma das nossas instituições policiais. Um ator é responsável pela investigação, enquanto o outro pelo policiamento ostensivo. Mas são instituições que sequer trocam dados, né, que não convergem com suas prioridades. A gente precisa de uma reforma desse modelo de policiamento. Começou hoje na Estação Memória, no centro de Ipatinga, a exposição Música para Bordar, da estilista e artista plástica Vanusa Bárbara. O evento tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A mostra é aberta ao público e fica exposta na Estação Memória até a próxima quinta-feira. Os horários de visitação são de 9 da manhã às 5 da tarde. A nova coleção reúne cerca de 30 looks que abordam uma moda sustentável, com a apresentação de materiais recicláveis, com temas vindos dos clássicos da música mineira e da MPB. Entre as obras que inspiram música para bordar estão A Linha e o Linho, composição de Gilberto Gil. No próximo sábado, às 8 da noite, o Teatro da Fundação Aperam, em Timóteo, recebe o show da banda Rock em Trio, com um espetáculo, um rock quase acústico. Em homenagem aos 3 anos de formação da banda, o show vai contar com um repertório composto por grandes sucessos do rock dos anos 80 e 90, nacional e internacional, numa versão rock em trio de ser,
e com próprias. A classificação é livre. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação Aperam a R$ 15 antecipados e a meia entrada, R$ 30 no dia e a inteira. Já no domingo, às 8 da noite, o Teatro Nervoso apresenta o espetáculo Rejeitos. A história se passa no dia 5 de novembro de 2015, quando uma lama de rejeitos inundou a comunidade e se espalhou pelo Rio Doce. A partir de relatos sobre pessoas atingidas, imagens e notícias, o espetáculo documental permite discussão sobre o ocorrido e a reflexão sobre o valor da vida e sobre a rejeição. A classificação também é livre e os ingressos antecipados e a meia entrada saem a R$ 15 e no dia do evento e a inteira sai por R$ 30. A professora e consultora de gastronomia saudável, Renata Rea, ensina como preparar marmitas mais nutritivas e explica a importância das refeições mais coloridas. Confira! Olá! Hoje nós vamos preparar 3 tipos de marmitas saudáveis. A primeira, uma marmita tradicional com arroz, feijão ou lentilha, um vegetal e também uma proteína. A segunda, uma versão vegetariana da mesma marmita, trocando a proteína animal por uma proteína vegetal. E a terceira, uma marmita de salada bem colorida e que deve estar presente em todas as nossas refeições. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o tal prato colorido. Por que comer um prato colorido? Porque as cores dos alimentos estão ligadas às propriedades que eles têm, às vitaminas, aos minerais, aos fitoquímicos presentes. E cada cor presente no seu prato vai trazer uma diversidade que vai te fazer bem. Então, a história do prato colorido não é conversa só para criança, é para adulto também. Esta edição do Informativo fica por aqui. Até a próxima!